Nós vamos fazer uma análise sobre o livro de Aristóteles. Eu vou ficar com os 4 primeiros capítulos e minhas colegas apresentarão os capítulos seguintes. No capítulo 1º, a introdução da obra ela é marcada pelo critério metodológico, onde a análise em questão está atrelada à importância da finalidade das ciências, como, por exemplo, a medicina. A finalidade da medicina é a saúde. Logo, a saúde ela é mais importante do que a medicina, uma vez que em seu livro, na página 49, ele fala: onde existem fins distintos das ações, são eles, por naturezas, mais excelentes do que estas. No segundo capítulo, é apresentada a finalidade da investigação da obra, o sumo bem, que nós buscamos enquanto seres humanos, ou seja, o bem que a nossa existência busca, sua finalidade. Para colocarmos essa finalidade que Aristóteles ele se refere, é necessário que nós podemos identificá-lo. Esse fim, essa finalidade, ele enquadra a política enquanto organização humana que engloba todos os saberes e conhecimentos, onde todas as artes humanas elas estariam subordinadas à política, uma vez que a política elas podem proporcionar satisfação e felicidade, não só do indivíduo, mas de toda a coletividade. No terceiro capítulo, Aristóteles fala que a busca pelo sumo bem e a finalidade não tem uma definição exata, ou seja, não tem um conceito absoluto, universal. O que pode acontecer é indicar a verdade de uma forma geral. Não tem como indicar de forma absoluta, porque existem divergências de opiniões, então não tem como chegar a um conceito absoluto. E ainda nesse capítulo, Aristóteles fala sobre a falta de interesse dos jovens na ciência política, que está atrelada à falta de experiência e de interesse da parte deles. As pessoas que buscam verdadeiramente o conhecimento, elas agem de forma racional e encontram valor na ciência política. No quarto capítulo, Aristóteles ele fala sobre a ideia de que tanto as pessoas sábias como as pessoas comuns, elas concordam que viver bem e a felicidade são objetivos da sociedade. Entretanto, existem pensamentos diferentes, como, por exemplo, para as pessoas comuns, a felicidade está nas honras, na riqueza, enquanto para os sábios, eles têm uma visão mais sofisticada e refinada sobre o que é viver bem. E aí Aristóteles ele faz uma distinção entre a verdade absoluta e a verdade relativa, enfatizando que a ética, ela como ciência, ela lida com conhecimentos que não podem ser definidos de maneira precisa. E também destaca a importância de bons hábitos para entender os ensinamentos éticos, ou seja, de bons hábitos, de bons estudos, e quem não tem, é difícil acompanhar essas ideias. Aristóteles, em seu capítulo 5, reconhece o homem vulgar quando ele enxerga o bem ou a felicidade no prazer, tendo a vida de gozos onde apenas a sensação corporal importa. Ele ainda diz que existem 3 tipos de vida: a vida vulgar, a vida política e a vida contemplativa. Na vida política, ele entende que os homens enxergam a felicidade na busca da honra, pois é ela que vai fazer com que eles acreditem que realmente são bons e que isso apenas pode ser alcançado por aquele que põe em prática honradamente a sabedoria necessária. Dessa forma, é importante ressaltar o papel da ética na política, visto que só se pode agir se tiver o conhecimento necessário para praticar determinada ação, pois caso contrário, não age eticamente. Aristóteles ainda traz a virtude como uma possível finalidade da vida política, tendo em vista que ela é mais excelente que a busca pela honra. Também afirma que no todo não deve ser levado em consideração, pois é incompleto e por isso a felicidade não pode ser atingida. Por fim, Aristóteles expõe seu pensamento sobre a vida consagrada ao ganho. Diz ele que não é o que procuramos, pois se pode agir com o simples interesse de obter outra coisa.
Se encontra embutido nesse pensamento a percepção de que os fins não justificam os meios, pois nesse meio pode existir ações não. Por fim, Aristóteles, em seu capítulo 7, se dirige novamente ao bem, questionando o que ele significa nas diversas áreas da vida, dando uma resposta inicial de que o bem é aquilo em cujo interesse se fazem todas as coisas outras, ou seja, o maior interesse de determinada área da vida é onde está o significado do bem, como é o caso de se buscar a saúde no campo da medicina. Em seguida, Aristóteles dá um exemplo de uma grande lição ética. Se existe uma finalidade para as ações que praticamos, essa será o bem realizável, ou seja, a finalidade de todas as nossas ações deve se direcionar para um único caminho, fazer o bem, sendo ele algo absoluto e inegociável. Ainda, Aristóteles argumenta que a felicidade sempre é uma busca de si e nunca com vistas em outras coisas. É aquilo que deve ser buscado pelo valor inerente a si mesmo e não pelo interesse de outra coisa. Ou seja, não é autossuficiente nem para o indivíduo entendido em sua individualidade, nem para os cidadãos em geral. Com isso, chega à conclusão de que a felicidade é absoluta, autossuficiente e também o objetivo final de todas as ações. Existe também a presença moral nesse pensamento, tendo em vista que determinados valores serão considerados bons para uns, enquanto para outros não. Por fim, Aristóteles inicia o questionamento sobre a funcionalidade do homem. Teria ele uma função específica? Ele entende que a atividade é bem realizada quando a excelência lhe é própria, ou seja, existe um princípio racional que fundamenta essa ação, o fato de ser bom em algo. Bom, eu vou falar sobre os capítulos 8, 9 e 10. Vou iniciar com o capítulo 8, onde o autor iniciou o tópico falando sobre as opiniões verdadeiras e falsas e chegou à conclusão de que as opiniões verdadeiras, elas tendem a se harmonizar sempre e as opiniões falsas, elas tendem a entrar em situações conflituosas sempre, nunca vão fugir dos conflitos. No decorrer do capítulo, foi realizada uma distinção a respeito do bem. Ele dividiu o bem em 3 classes, como bem exterior, bem relativo à alma e bem relativo ao corpo. Esses bens relativos à alma, mais precisamente, eles são verdadeiros, porque eles influenciam nas ações futuras e no bem para a própria alma do próprio ser humano. Além do mais, foram definidos o que é a felicidade, o que vem a ser a felicidade e como a felicidade influencia no ser humano. E também foi distinguido como a felicidade está no dia a dia. Tem a felicidade como a virtude, sabedoria prática ou filosófica. E no fim dessa discussão, ele chegou à conclusão de que a felicidade está diretamente ligada à virtude, ou seja, a felicidade é uma virtude. Puxando ao tópico de que Aristóteles, ele entende as ações virtuosas como uma ação bela. E ela tende a ser a melhor coisa do mundo que o ser humano possa ter. Considerada uma fonte de fortuna para uns e de virtude para outros. Bom, no capítulo 9, tem uma dúvida inicial a respeito de como surgiu a felicidade. E aí ele iniciou falando que é dado aos homens como uma forma de dádiva dos deuses, veio dos deuses, ou se foi alguma espécie de aprendizagem, o que não deixa de ser uma coisa divina. E por fim, o autor deixa claro que a virtude pode ser adquirida por um grande número de pessoas, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso à virtude, pode conseguir adquirir a virtude. Ou seja, como posso adquirir a virtude? Por meio de estudo e diligência. Essa atividade é uma prática virtuosa para a alma.
E por último, no capítulo 10, o autor ele faz questão de falar como é importante o homem ser feliz, como é importante ter a felicidade para o homem. A felicidade ela é importante para o homem suportar todas as mudanças da vida e ele deve suportar, através da felicidade, com nobreza. Mas nem todo mundo consegue suportar as situações difíceis da vida com nobreza e felicidade. E aí ele fala que nem todo mundo consegue. Entretanto, o homem verdadeiramente bom e sábio consegue suportar com dignidade a todos os acontecimentos. No capítulo 11, Aristóteles expressa e delimita que os acontecimentos inesperados, a sorte, o acaso, essas coisas que acontecem quando menos esperamos, ela não pode modificar o estado do homem, ou seja, ele não pode trazer a infelicidade para aquele que não é infeliz. Dessa forma, esses acontecimentos inesperados, eles meio que influenciam o ser que ele é, ou seja, se ele é uma pessoa virtuosa, ela vai continuar sendo independente desses acontecimentos, da sorte, do acaso, enfim. Já no capítulo 12, Aristóteles ele tenta se aprofundar na ideia de a felicidade ela não pode se resumir à potencialidade de algo, ou seja, ela não pode se resumir àquele objetivo de chegar em algo, alcançar algo, aquele caminho para finalmente conquistar aquilo que tanto anseia. Ou seja, ele não pode se resumir a um referencial determinado. Não é isso que seria a felicidade, ela é algo louvável. Logo no capítulo 13, Aristóteles ele fala que o objetivo do estudo da ética seria a virtude humana, na qual ela provém da alma, sendo a felicidade uma atividade da alma. E a alma, ela tem duas partes, que seriam os dois lados da mesma moeda, que seria a irracionalidade e a racionalidade. Sendo a característica irracional meio que persuadida ali pela razão. Ao contrário dela, a parte racional ela é responsável por controlar os rompantes, direcionando aquele ser pelo caminho correto, pela direção certa, objetivando ali algo bom para ele. E da mesma maneira que ocorre essa subdivisão, a virtude também é dividida, podendo ser moral ou intelectual.